Você ainda acha que pertence a este lugar? Talvez eu consiga um emprego simples para você. Esta noite, apresentamos a nossa verdadeira herdeira. Lívia Sampaio usava um vestido vermelho impecável e segurava seu braço como quem exibia uma conquista. Talvez ela esteja trabalhando no evento, comentou Lívia, com uma gentileza mais cruel do que um insulto. Helena, eu poderia pedir à organização uma função menos cansativa. Algumas risadas abafadas surgiram. Helena apertou contra o corpo a pasta azul com os relatórios da área de segurança portuária. Eu não vim pedir trabalho. Davi deixou o olhar descer até o vestido branco simples que ela escolhera. Então veio fazer o quê? Fingir que ainda pertence a lugares como este? Antes que ela respondesse, o painel atrás do palco mudou de imagem e revelou um gráfico que Helena conhecia melhor do que o próprio rosto. Durante um segundo, o ruído do salão desapareceu. No canto inferior do gráfico, havia uma falha de alinhamento entre duas linhas azuis, invisível para quem não tivesse passado madrugadas construindo aquele modelo. Helena sentiu os dedos esfriarem ao redor da pasta. Era a versão preliminar do sistema de previsão de gargalos que desenvolvera 3 anos antes, na mesa da cozinha do apartamento onde vivera com Davi. Onde você conseguiu essa apresentação? Perguntou. Davi soltou uma risada curta, ainda tentando entender negócios depois do divórcio. Lívia se aproximou, como se oferecesse uma confidência. A Barreto Logística vai assumir parte do novo corredor portuário. Davi criou um método brilhante para reduzir atrasos. Helena voltou os olhos para o painel. Não era apenas parecido, era o trabalho dela, incluindo o erro que corrigira na versão final. Você não criou isso, disse. O sorriso de Davi vacilou, mas logo voltou mais duro. Cuidado, Helena. Não transforme ressentimento em delírio diante de pessoas importantes. Ela percebeu então que ele não estava surpreso por ela reconhecer o material. Estava com medo de que explicasse por quê. Miguel Azevedo observava a cena perto da mesa do conselho. Como diretor de reestruturação do Grupo Valença Atlântico, passara 4 meses desmontando contratos, cortando privilégios e exigindo números que ninguém desejava mostrar. Tinha visto aquela mesma arquitetura de dados num relatório interno, assinado apenas pelas iniciais HM, rigoroso demais para ter surgido da consultoria de Davi. Ao notar como Helena encarava o painel, aproximou-se. Existe algum problema com a apresentação? Davi respondeu antes dela. Nenhum. Minha ex-esposa apenas não aceita que minha carreira continuou sem ela. Helena sustentou o olhar de Miguel. Ele tinha a expressão severa de quem avaliava pessoas em silêncio. O problema é que esse gráfico veio de uma versão que nunca deveria ter saído de um computador particular. Miguel estreitou os olhos. Está acusando alguém de roubo? Lívia soltou um suspiro teatral. Miguel, não dê palco a isso. Helena está abalada desde a separação. A palavra abalada despertou nela uma raiva antiga. Davi a usara durante meses sempre que ela discordava dele, como se qualquer percepção pudesse ser reduzida a uma fragilidade emocional. Helena abriu a pasta, mas Davi segurou seu pulso. O gesto foi rápido, discreto o bastante para parecer íntimo, porém firme demais para ser carinho. Não faça uma cena, murmurou. Helena baixou os olhos para a mão dele. Solte. Havia em sua voz uma firmeza que Davi não reconheceu. Quando ele a libertou, Lívia sorriu para os convidados, tentando recuperar o controle. Todos sabemos como divórcios podem ser dolorosos. Eu não gostaria que Helena se sentisse deslocada. Retirou um cartão da bolsa e o ofereceu. Meu instituto está contratando assistentes para projetos sociais. O salário não é alto, mas seria um começo digno. Helena encarou o cartão sem tocá-lo. Você sempre humilha as pessoas oferecendo caridade, ou reservou isso para mim? O rosto de Lívia endureceu. Davi avançou. Ela está tentando ajudar. Você passou anos sem uma profissão de verdade, recusando todas as oportunidades que coloquei na sua frente. Helena sentiu a frase atingir o mesmo lugar onde tantas outras se acumularam. Ainda assim, não desviou os olhos. Você nunca soube quais oportunidades eram minhas e quais eram suas. O casamento começara quando Davi dividia uma sala comercial com 2 sócios e devia 3 meses de aluguel. Helena revisava planilhas enquanto ele dormia, reorganizava rotas e apontava riscos que ele depois apresentava como intuições próprias. Nunca exigira crédito. Dizia a si mesma que um casal construía junto e que amar significava não contabilizar sacrifícios. O erro não fora ajudá-lo, fora permitir que sua ajuda se tornasse invisível. Você quer mesmo discutir nosso casamento aqui? Perguntou Davi com a voz baixa e cortante.
Eu posso contar a todos quantos anos sustentei uma mulher que nunca terminou um projeto, nunca aceitou aparecer e nunca teve coragem de competir. Algumas cabeças se viraram. Celulares foram discretamente erguidos. Lívia tocou o braço dele, incentivando-o. Diga, Helena respondeu. Conte a versão que fez você se sentir grande. Ele empalideceu, mas avançou. Eu tirei você de uma vida sem direção. Quando pedi que fosse minha parceira de verdade, você escolheu se esconder. Helena sentiu a garganta apertar. Havia verdade suficiente naquela acusação para torná-la dolorosa. Ela realmente se escondera, só não pelos motivos que ele imaginava. Do outro lado do salão, Augusto Valença viu a aglomeração. Aos 70 anos, mantinha a presença de quem passara décadas entrando em salas onde todos já haviam decidido obedecer-lo. Seus cabelos grisalhos e o terno azul escuro eram reconhecidos no país inteiro, mas o olhar dirigido a Helena tinha preocupação, não autoridade. Augusto começou a caminhar até o grupo. Helena negou discretamente com a cabeça. Ainda não. Ele parou, respeitando o pedido, embora seus dedos se fechassem sobre a bengala que usava nos dias longos. Miguel percebeu a troca de olhares. Você conhece o Sr. Valença? Perguntou. Davi respondeu com ironia. Ela conhece fotografias em revistas como todo mundo. Helena ignorou o comentário. Conheço o suficiente para saber que ele não aprovaria a origem desta apresentação. Miguel voltou a olhar o gráfico. O relatório HM também menciona esse modelo. O coração de Helena bateu mais forte. Você leu esse relatório? Li. E ainda não sei quem escreveu. Davi interrompeu. Brusco demais. Isso não tem relação com ela. A reação confirmou o que Helena temia. Ele sabia mais do que admitia. Lívia percebeu a mudança no ambiente e atacou antes de perder o controle. Aproximou-se de uma repórter do setor financeiro e comentou que havia ali uma história humana sobre os sacrifícios exigidos pelo sucesso. Uma pequena câmera logo foi posicionada diante de Davi. Helena entendeu o plano quando a repórter perguntou se a antiga esposa contribuíra para o crescimento da Barreto Logística. Davi olhou para Lívia, depois para Helena. Poderia encerrar a exposição com uma resposta neutra. Escolheu feri-la. Helena foi importante na minha vida pessoal, mas profissionalmente sempre preferiu depender de mim. Eu a incentivei a construir algo próprio. Lívia completou. Por isso ofereci uma oportunidade. Mulheres precisam apoiar mulheres. Helena ouviu o clique das câmeras e sentiu uma calma estranha substituir a vergonha. Normalmente teria ido embora, preservando os outros do desconforto, mas fugir permitiria que Davi transformasse anos de trabalho em prova da incompetência dela. Você quer que eu confirme isso? Perguntou. Davi sustentou o olhar, certo de que ela recuaria. Quero que pela primeira vez seja honesta. Helena caminhou até a tela e pediu o controle da apresentação. Este modelo tem 3 camadas de previsão, explicou. A primeira calcula o tempo de permanência das cargas. A segunda identifica gargalos causados por contratos terceirizados. A terceira detecta alterações posteriores nos dados originais. Miguel se aproximou. A terceira camada não aparece na documentação da Barreto, porque eles não receberam a versão final. Davi riu, mas sua voz saiu seca. Isso é absurdo. Helena apontou para o desalinhamento das linhas. Esse erro existia apenas numa cópia de teste salva em novembro de 3 anos atrás. Eu o corrigi 2 semanas depois. A repórter perguntou como ela sabia a data. Helena respondeu sem olhar para Davi. Porque fui eu quem construiu o modelo. Um murmúrio percorreu o salão. Lívia cruzou os braços. Então apresente o contrato. Não existe contrato. O trabalho começou dentro de um casamento em que eu acreditava que confiança substituía papel. Davi avançou. Você está tentando se apropriar da minha empresa. Helena finalmente o encarou. Não, estou impedindo você de se apropriar de mim outra vez. Miguel pediu ao técnico que congelasse a imagem e perguntou sobre uma sequência numérica no rodapé. Helena explicou que era um marcador ligado ao arquivo original. A precisão alterou a postura dele, mas não eliminou a desconfiança. Se isso é verdade, por que nunca reivindicou a autoria? Helena poderia culpar Davi ou o segredo da família. Preferiu não mentir. Porque eu confundia silêncio com independência. Augusto ouviu e fechou os olhos por um instante. Era a falha que tentara fazer-la enfrentar durante anos. Davi interpretou a confissão como fraqueza. Ela não tem prova, disse a repórter. Só uma história conveniente, contada no dia em que descobriu que venci sem ela.
Helena retirou da pasta uma folha com registros de versão, mas Lívia tomou a frente. Chega. Este evento celebra uma empresa com 50 anos de história. Não pode ser sequestrado por uma ex-esposa ressentida. Voltou-se para Helena e sorriu para as câmeras. Você entrou pela porta errada e agora tenta inventar um lugar aqui. Dessa vez, Augusto não esperou a permissão dela. As luzes do palco diminuíram quando Augusto subiu os degraus e tomou o microfone. O salão silenciou. Lívia recuou, ainda sorrindo, certa de que o presidente encerraria o escândalo em favor dos parceiros comerciais. Davi ajeitou a gravata e murmurou: agora você vai entender o tamanho do erro que cometeu. Augusto olhou primeiro para ele, depois para Lívia e, por fim, para Helena diante do painel. O único erro desta noite foi permitir que uma convidada minha fosse tratada como intrusa dentro da empresa que ajudou a proteger. Um conselheiro se levantou. Miguel permaneceu imóvel. Augusto estendeu a mão para Helena. Durante anos, ela pediu que seu nome ficasse longe dos jornais e das decisões públicas desta família. Eu respeitei esse pedido até o silêncio começar a servir aos homens errados. Helena sentiu o peito apertar. Padrinho sussurrou, mas ele continuou. Senhoras e senhores, esta é Helena Valença Moraes, filha de Cecília Valença, autora de parte do plano que garantiu a continuidade deste grupo e herdeira designada do controle que pertenceu à sua mãe. O cartão de Lívia caiu no chão. Davi ficou sem cor, e enquanto todas as câmeras se voltavam para ela, Helena percebeu que a humilhação terminara, mas sua verdadeira batalha acabara de começar. O silêncio que se seguiu à apresentação de Augusto durou apenas alguns segundos, mas para Helena pareceu longo o bastante para dividir sua vida em duas partes. Antes daquele instante, ela era a ex-esposa que entrara pela porta dos funcionários e ousara contestar um empresário bem-sucedido. Depois, tornara-se Helena Valença Moraes, herdeira de um império portuário e filha da mulher cujo retrato ocupava o corredor principal da sede do grupo. Os celulares se ergueram, os flashes dispararam e as vozes começaram a se sobrepor. Desde quando isso estava decidido? Perguntou um conselheiro. Ela possui direito a voto? Exigiu outro. Davi permaneceu imóvel, encarando Helena como se procurasse sinais de uma fraude. Lívia se abaixou para recolher o cartão que deixara cair, mas seus dedos tremiam. Augusto estendeu a mão para a afilhada. Venha comigo. Helena não se moveu. Você não tinha o direito de fazer isso sem me avisar. A frase saiu baixa, mas o microfone ainda estava aberto. O salão inteiro ouviu. Augusto sustentou seu olhar com uma tristeza que poucos conheciam. Eu não tinha mais o direito de permitir que o seu silêncio fosse usado contra você. Helena olhou ao redor e percebeu que ninguém via sua dor. Todos viam apenas o valor de seu sobrenome. Miguel foi o primeiro a entender que a situação podia se transformar numa crise institucional. Pegou o microfone da mão de Augusto e anunciou que a programação seria interrompida por motivos internos, enquanto a equipe de comunicação conduzia os convidados para o jantar reservado. Em menos de 10 minutos, o salão se esvaziou, mas os corredores permaneceram cheios de repórteres. Helena seguiu Augusto por uma passagem lateral até uma sala de reuniões revestida de madeira escura, onde 7 membros do conselho já os esperavam. Davi tentou entrar, porém Miguel bloqueou a porta. Esta reunião é restrita. Davi soltou uma risada incrédula. Ela é minha ex-esposa. Se estão discutindo acusações contra minha empresa, tenho o direito de participar. Helena respondeu antes de Miguel. Seu direito termina onde começa a propriedade dos dados que você utilizou. Davi a fitou com uma mistura de raiva e desorientação. Você sabia de tudo durante nosso casamento? Ela hesitou apenas o suficiente para feri-lo. Eu sabia quem eu era. Não sabia quem você escolheria se tornar. Miguel fechou a porta, deixando Davi do lado de fora. Pela primeira vez naquela noite, Helena sentiu o peso real da separação entre os dois. O presidente interino do conselho, Arthur Mendonça, abriu a reunião sem qualquer cortesia. Augusto, você anunciou uma herdeira sem consulta prévia e diante da imprensa. Augusto retirou os óculos. Eu anunciei uma verdade que já existia. Arthur bateu a ponta da caneta sobre a mesa. Verdade jurídica ou vontade pessoal? Helena percebeu que a pergunta não era dirigida a Augusto, mas a ela. A participação de minha mãe está protegida por um fundo familiar, explicou. Ainda não assumi qualquer cargo. Uma conselheira chamada Beatriz Ferraz inclinou-se para a frente. Mas pretende assumir?
Helena olhou para os rostos que a estudavam como se ela fosse um ativo recém-descoberto. Não vou ocupar uma cadeira apenas porque meu sobrenome permite. Um murmúrio percorreu a mesa. Augusto franziu o senho, mas permaneceu em silêncio. Helena continuou. Se o conselho acredita que minha presença representa risco, proponho uma auditoria independente sobre os projetos de modernização do porto. Também quero que sejam revisados todos os contratos assinados com empresas vinculadas à Barreto Logística. Arthur sorriu sem humor. Você acabou de chegar e já quer abrir uma investigação contra o ex-marido. Não contra meu ex-marido. Contra um modelo que reconheci como meu e contra uma cadeia de contratos que pode estar ocultando perdas. Miguel cruzou os braços. Com que autoridade técnica você faz essa afirmação? A pergunta veio sem ironia, mas carregava desconfiança. Helena abriu a pasta azul e espalhou sobre a mesa registros de fluxo, mapas de risco e comparações entre contratos. Há 6 meses acompanho o desempenho do Corredor Leste por meio do Programa de Segurança Operacional mantido pelo Fundo Cecília Valença. Em 3 terminais, o custo de espera subiu quase 20%, embora o volume transportado tenha permanecido estável. Ao mesmo tempo, empresas intermediárias passaram a receber por serviços que antes eram executados internamente. Miguel folheou os documentos com atenção. Quem autorizou o seu acesso? Augusto autorizou o programa. Eu não tive acesso a decisões do conselho, apenas a relatórios operacionais. Arthur se voltou para o bilionário. Então ela já atuava dentro do grupo sem que soubéssemos. Augusto respondeu com frieza. Ela avaliava segurança, não poder. Miguel encontrou uma anotação no rodapé. Esta análise foi escrita por HM. Helena não desviou o olhar. Sim, você é a autora do relatório que recomenda suspender 2 contratos assinados pela diretoria comercial? Sou. Pela primeira vez, Miguel pareceu menos desconfiado e mais incomodado por ter subestimado quem estava diante dele. A discussão se estendeu até depois da meia-noite. Alguns conselheiros queriam confirmar imediatamente os direitos de Helena. Outros exigiam que Augusto apresentasse todos os documentos do fundo familiar. Helena percebeu que ninguém falava sobre os riscos nos portos, apenas sobre votos, cadeiras e controle. Quando Arthur sugeriu nomeá-la provisoriamente vice-presidente, ela recusou. Não vou aceitar um cargo criado para neutralizar a imprensa. Beatriz arqueou as sobrancelhas. Você prefere parecer fraca? Prefiro não parecer competente antes de provar que sou. A resposta provocou um silêncio diferente do anterior. Miguel fechou a pasta. Nesse ponto concordo com ela. Augusto olhou para ele com cautela. Arthur perguntou qual seria a alternativa. Helena apresentou uma proposta simples. 30 dias de avaliação, acesso supervisionado aos contratos e uma equipe pequena para verificar riscos operacionais. Miguel seria responsável por acompanhar cada decisão e relatar qualquer conflito de interesse. Você quer que eu a vigie, disse ele. Quero que alguém que não confia em mim tenha liberdade para procurar erros, respondeu Helena. Miguel sustentou o olhar dela por alguns segundos. E quando eu encontrar? Você os apresenta. Eu não estou pedindo proteção. Augusto percebeu que aquela era a primeira vez que Helena reivindicava espaço sem se esconder atrás dele. Ao sair da reunião, Helena encontrou Davi esperando no estacionamento subterrâneo. Lívia não estava com ele. O paletó havia desaparecido, a gravata estava solta e o rosto parecia mais velho sob a luz branca. Precisamos conversar. Helena continuou caminhando em direção ao carro de Augusto. Não temos nada a resolver esta noite. Davi segurou a porta antes que ela a abrisse, mas desta vez não tocou nela. Você deixou que eu acreditasse que não tinha nada. Helena se virou lentamente. Eu tinha trabalho, opiniões, projetos, uma mãe, uma história. Você decidiu que nada disso valia porque não vinha com um cargo. Davi passou a mão pelos cabelos. Você era uma Valença. Poderia ter mudado tudo para nós. Esse é exatamente o motivo pelo qual não contei. Ele a encarou como se a resposta fosse incompreensível. Você me testou? A acusação atingiu Helena porque havia verdade nela. Eu tive medo de que você amasse o nome e não a mulher. Davi riu com amargura. Então me deixou lutar sozinho, acreditando que sustentava os dois. Você nunca lutou sozinho. Apenas aprendeu a chamar de seu tudo o que eu fazia em silêncio. Davi respirou fundo e mudou de estratégia. A apresentação não foi roubada. Eu encontrei arquivos no computador antigo depois que você saiu do apartamento. Helena sentiu um arrepio. Aquele computador era meu. Estava na nossa casa. E você sabia que os arquivos não eram seus.
Ele desviou o olhar. Usei partes do modelo. Fiz adaptações. Isso acontece em qualquer empresa. Helena deu um passo mais perto. Quais partes? Davi hesitou. A previsão de gargalos e alguns indicadores de risco. E a camada de rastreamento. O rosto dele ficou vazio por um instante. Que camada? Helena percebeu que a pergunta o assustara de verdade. Talvez Davi não soubesse tudo o que havia no material. Antes que ela pudesse insistir, Lívia surgiu entre os carros. Davi, os jornalistas estão esperando. Seu tom era firme, mas seu sorriso desapareceu ao ver Helena. Ainda conversando com ela, Davi respondeu com irritação. Ela afirma que os arquivos tinham uma camada oculta. Lívia ficou imóvel por uma fração de segundo. Helena registrou a reação. Você conhece o sistema? Perguntou. Lívia recuperou a compostura. Conheço apenas o projeto apresentado pela empresa do meu parceiro. Helena se aproximou. Então por que parece preocupada com algo que nunca viu? Lívia não respondeu. Pegou Davi pelo braço e o conduziu para longe, mas Helena ouviu quando ela sussurrou que os advogados deveriam ser chamados antes do amanhecer. Augusto observava tudo de dentro do carro. Quando Helena entrou, ele perguntou: Você acredita que Davi participou conscientemente? Ele usou o que não lhe pertencia. Ainda não sei se entende para quem entregou os dados. Augusto fez uma pausa. Lívia Sampaio está tentando aproximar a família dela do grupo há 2 anos. Helena virou-se para ele. Por que não me contou? Porque você sempre pedia distância. Distância não significa ignorância. Augusto aceitou a repreensão. Durante a viagem até São Paulo, contou que o grupo Sampaio havia perdido 2 grandes fundos estrangeiros e buscava uma fusão para preservar liquidez. Helena olhou pela janela, vendo as luzes da estrada se estenderem na escuridão. Eles precisam dos contratos do porto, ou do acesso que esses contratos permitem, respondeu Augusto. Ela apertou a pasta contra os joelhos. A auditoria começa amanhã. O padrinho suspirou. Você não precisa provar nada em uma noite. Helena fechou os olhos. Não estou tentando provar que mereço a herança. Estou tentando descobrir por que alguém precisou roubar meu trabalho para chegar até ela. Na manhã seguinte, a sede do Grupo Valença Atlântico estava cercada por jornalistas. Manchetes chamavam Helena de herdeira secreta, filha esquecida e sucessora misteriosa. Algumas reportagens a descreviam como uma pesquisadora brilhante, outras insinuavam que ela fora mantida escondida por não ter preparo para assumir o grupo. Helena entrou pela porta principal, mas sentiu a mesma solidão de quando atravessara a entrada dos funcionários. Miguel a esperava no elevador privativo. Sua proposta foi aprovada por maioria mínima, informou. Você terá acesso supervisionado aos contratos do Corredor Leste e a 3 analistas. Helena assentiu. E você vai relatar cada erro meu. Cada erro, cada omissão e cada conflito de interesse. As portas se fecharam. Ótimo, respondeu ela. Miguel a observou pelo reflexo metálico. Você não parece alguém que acabou de ser apresentada como herdeira de bilhões. Helena soltou uma risada sem alegria. Porque não recebi bilhões. Recebi suspeitas, câmeras e uma guerra que começou antes de eu entrar na sala. Miguel manteve a voz fria. O sobrenome ainda abre portas. Abre. Também faz com que todos presumam que eu nunca precisei aprender a atravessá-las. A equipe de auditoria ocupava uma sala sem janelas no 14º andar. Helena pediu primeiro os contratos de manutenção, transporte e tecnologia vinculados ao Corredor Leste. Miguel esperava que ela começasse pelos documentos da empresa de Davi, mas ela analisou antes as pequenas empresas intermediárias. Após 2 horas, encontrou 3 prestadoras registradas em endereços diferentes, porém com o mesmo responsável financeiro. Uma delas havia sido criada 4 dias antes de receber um contrato milionário. Veja os prazos, disse Helena. Miguel aproximou-se. Os pagamentos são liberados antes da conclusão das etapas. E as penalidades desaparecem nos aditivos. Ele analisou as assinaturas eletrônicas. A diretoria comercial aprovou tudo. Helena apontou para um código no final de uma autorização. Essa assinatura pertence à Barreto Logística. Miguel ficou em silêncio. Não era uma acusação emocional, era um vínculo documental. No mesmo instante, o telefone dele vibrou com uma mensagem da segurança interna. Um arquivo havia sido removido do servidor central poucas horas depois do anúncio de Augusto. O nome do arquivo era Projeto HM Final. Helena leu a tela e sentiu o estômago se contrair. Quem tinha permissão para apagar isso? Miguel respondeu sem desviar os olhos.
Alguém que sabia exatamente o que começaríamos a procurar. Às 7 da manhã, a primeira reportagem já chamava Helena de herdeira infiltrada. Às 8, um portal financeiro publicou cópias de registros mostrando que ela acessara relatórios internos do Grupo Valença Atlântico meses antes de Augusto revelar sua identidade. Às 9, as câmeras voltaram a cercar a entrada da sede. O título mais compartilhado perguntava se Helena havia usado informações confidenciais para preparar a própria ascensão. Miguel deixou o celular sobre a mesa da sala de auditoria e encarou os documentos espalhados diante deles. Só 4 pessoas sabiam que você atuava no programa de segurança. Helena leu a matéria sem piscar. O texto misturava fatos verdadeiros com conclusões falsas. Ela realmente recebera relatórios operacionais. Realmente assinara análises como HM. O que não aparecia era que seu acesso fora limitado, autorizado e criado para proteger trabalhadores, não para conquistar poder. Augusto, você e 2 pessoas do fundo, respondeu. A 4ª pessoa era o diretor jurídico que estruturou o programa. Miguel apontou para uma captura de tela publicada no artigo. Esta imagem veio de um documento que não estava no servidor ontem. Helena reconheceu a página. Era uma versão incompleta de seu relatório, com parágrafos removidos. Alguém não apenas vazara arquivos. Alguém os preparara para contar uma história específica. Antes que pudessem verificar a origem do vazamento, Beatriz Ferraz entrou na sala acompanhada por 2 advogados do conselho. Seu rosto estava tenso. A reunião extraordinária começa em 20 minutos. Helena fechou a pasta. Sobre o vazamento? Sobre você. Beatriz colocou uma cópia impressa da matéria sobre a mesa. O conselho acredita que a auditoria perdeu credibilidade. Miguel se levantou. Ainda não sabemos quem divulgou os documentos. Não importa apenas quem divulgou. Importa o que eles mostram. Helena permaneceu sentada. Eles mostram que trabalhei num programa autorizado. Beatriz respirou fundo. Também mostram que você investigou contratos do grupo enquanto era beneficiária de um fundo ligado ao controle acionário. Eu não sabia que o fundo seria ativado. Beatriz hesitou, mas sabia que existia. A acusação atingiu Helena com precisão. Ela sempre acreditara que não usar o sobrenome a tornava independente, mas nunca compreendera que esconder sua ligação com a empresa poderia parecer uma forma diferente de manipulação. Miguel percebeu o conflito em seu rosto. Você me disse que não tinha acesso às decisões do conselho, falou. Não tinha. Mas não disse que seus relatórios poderiam influenciar as condições da herança. Helena levantou os olhos. Porque eu não sabia qual era a condição final. Miguel não respondeu. O silêncio dele doeu mais do que a hostilidade de Beatriz. Na sala do conselho, Arthur Mendonça projetou as reportagens numa tela enorme. Augusto ocupava uma das extremidades da mesa, com a expressão fechada. Esta campanha foi organizada, afirmou. Os textos foram publicados em sequência, todos com os mesmos documentos cortados. Arthur ignorou a observação. A campanha só funciona porque há fatos que você omitiu. Helena avaliava setores do grupo enquanto sua posição sucessória era discutida em segredo. Helena se levantou. Minha posição não era discutida comigo. Mas você sabia que era filha de Cecília Valença. Nunca escondi isso de Augusto. Arthur bateu a mão na mesa. Escondeu de todos os outros. Helena olhou para os conselheiros, sabendo que qualquer resposta poderia parecer defesa calculada. Eu escondi porque passei a vida inteira vendo pessoas mudarem quando descobriam meu sobrenome. Inclusive seu marido, perguntou Arthur. Antes que Helena respondesse, a porta se abriu e uma assistente informou que Davi Barreto estava dando uma entrevista ao vivo do lado de fora. O telão mudou para a transmissão. Davi aparecia cercado por microfones, com Lívia ao seu lado. Helena sempre demonstrou interesse pelos meus projetos, declarou. Agora descubro que ela tinha vínculos secretos com um dos maiores grupos do país. Não posso excluir a possibilidade de que tenha levado informações da minha empresa para beneficiar a família dela. Helena sentiu o sangue desaparecer do rosto. Davi sabia que aquilo era mentira. Durante anos, fora ele quem levara ideias dela para reuniões. Lívia tocou seu braço diante das câmeras e acrescentou que respeitava a dor de uma separação, mas não permitiria que o trabalho de Davi fosse roubado por alguém protegido pelo próprio sobrenome. Arthur desligou a transmissão. Essa acusação exige apuração. Augusto se levantou com dificuldade. Davi está invertendo a realidade. Helena ergueu a mão para impedir que o padrinho continuasse. Não fale por mim.
A voz saiu firme, embora por dentro ela tremesse. É exatamente isso que esperam, que o homem poderoso da família diga quem eu sou. Arthur cruzou os braços. Então diga você. Helena olhou para Miguel. Ele não a defendia, mas também não desviava os olhos. Isso age, M. Alguns conselheiros trocaram olhares. Escrevi os relatórios de segurança, os modelos de previsão e a proposta de revisão dos contratos do Corredor Leste. Comecei o trabalho antes do divórcio e continuei depois. Nunca recebi salário do grupo nem tive direito de voto por causa disso. Beatriz perguntou por que usara iniciais. Helena respondeu com honestidade dolorosa. Porque eu queria saber se minhas ideias sobreviveriam sem o nome Valença. E porque tive medo de que ninguém enxergasse a mulher por trás da herdeira. A confissão não resolveu a crise. Ao contrário, deu ao conselho um novo motivo para desconfiar. Arthur afirmou que a identidade oculta comprometia qualquer avaliação independente. Miguel então perguntou o que ninguém havia perguntado. Qual era a relação entre esses relatórios e o fundo deixado por Cecília? Augusto permaneceu em silêncio por tempo demais. Helena voltou-se para ele. Responda. O bilionário apoiou as duas mãos sobre a mesa. Cecília estabeleceu critérios para que a participação fosse transferida à filha. Um deles era que Helena demonstrasse capacidade de compreender o grupo sem depender do conselho. Helena sentiu uma pressão no peito. Você usou meu trabalho para me avaliar? Eu acompanhei suas decisões, não suas conclusões. Sem me dizer que cada escolha podia determinar meu futuro. Augusto fechou os olhos. Sua mãe temia que você aceitasse a herança apenas por culpa. Helena riu sem humor. Então vocês transformaram minha vida numa prova. Miguel se levantou. E eu fui colocado para supervisionar, lá sem saber que o resultado já estava ligado ao controle da empresa. A confiança frágil entre eles se rompeu naquele instante. Helena tentou explicar que também desconhecia a dimensão do teste, mas Miguel respondeu com frieza. Você sabia mais do que eu. Isso já bastava para dizer a verdade. O conselho decidiu suspender temporariamente o acesso de Helena à auditoria até que uma comissão independente analisasse os conflitos. Augusto tentou impedir a votação, mas Helena pediu que não o fizesse. Se eu permanecer pela força dos seus votos, cada descoberta será tratada como vingança. Arthur recolheu o crachá de acesso que estava diante dela. O gesto simples pareceu mais humilhante do que a cena no evento. Ao sair da sala, Helena encontrou Miguel no corredor. Você acredita em Davi? Perguntou. Não. A resposta imediata lhe deu uma esperança breve. Então ele completou. Mas também não sei em que parte da sua história acreditar. Helena apertou os braços contra o corpo. Eu nunca roubei nada. Talvez não, mas omitiu informações sempre que decidiu que os outros não estavam preparados para conhecê-las. Ela sentiu a acusação tocar seu pior medo. Você acha que eu manipulei você? Miguel demorou a responder. Acho que você transforma silêncio em proteção e depois se surpreende quando ele parece mentira. Helena quis se defender, porém sabia que ele descrevera exatamente sua falha. Miguel entrou no elevador sem dizer mais nada, deixando-a diante das portas fechadas e do próprio reflexo. Naquela tarde, uma falha no sistema de agendamento paralisou parte do corredor leste do porto. Caminhões se acumularam nas vias de acesso e duas áreas de carga foram evacuadas após sensores indicarem risco de superaquecimento em equipamentos de movimentação. Não houve feridos, mas as imagens de filas e sirenes se espalharam rapidamente. Os mesmos portais que acusavam Helena começaram a responsabilizar o plano de segurança assinado por HM. Davi apareceu novamente diante das câmeras e declarou que advertira sobre inconsistências no modelo. Helena assistiu à entrevista no apartamento de Augusto, sentada diante de uma mesa coberta por cópias antigas de seus arquivos. Ele nunca viu a versão final, disse. Augusto caminhava de um lado para o outro, tentando falar com diretores que não atendiam. A empresa precisa de você no porto. O conselho me suspendeu. Eu posso revogar. Helena fechou o computador. E confirmar tudo o que dizem sobre mim? Augusto parou. Pela primeira vez, pareceu um homem idoso, não o fundador de um império. Sua mãe teria enfrentado todos eles. Minha mãe morreu tentando carregar tudo sozinha. A resposta o atingiu. Helena respirou fundo. Eu não vou repetir a história dela, mas também não vou fugir. Sem acesso ao servidor, Helena procurou os registros que guardara fora do sistema. Cada versão importante de seus modelos havia sido salva num disco criptografado por precaução.
Ela encontrou a cópia da semana em que corrigira o erro exibido por Davi. Os dados mostravam que o mecanismo de segurança não podia ter provocado a paralisação. Ao contrário, deveria ter detectado o superaquecimento horas antes. Helena comparou as tabelas divulgadas pela imprensa com os arquivos originais e percebeu uma diferença nos horários. Alguém havia alterado os dados de entrada antes de executar o modelo, atrasando deliberadamente os alertas. Ela telefonou para Miguel. A chamada foi recusada. Ligou outra vez. Na terceira tentativa, ele atendeu. Estou no terminal. Ao fundo, sirenes e vozes se confundiam. Os horários foram modificados, disse Helena. O sistema recebeu dados com 47 minutos de atraso. Como sabe? Tem uma cópia offline da versão original. Miguel ficou em silêncio. Por que nunca informou que guardava dados fora do servidor? Porque eram arquivos produzidos por mim, sem informações comerciais completas. Envie tudo. Você vai acreditar? Vou verificar. Não confunda a verificação com confiança. 2 horas depois, Miguel apareceu no apartamento de Augusto com a camisa amarrotada e marcas de cansaço no rosto. Colocou sobre a mesa um relatório extraído diretamente dos sensores físicos do terminal. Os horários coincidiam com os arquivos de Helena, não com os registros enviados ao conselho. Alguém alterou a sincronização antes da falha, confirmou. O servidor central mostra uma atualização manual feita com credenciais de uma prestadora terceirizada. Helena procurou o nome da empresa. Era uma das 3 companhias intermediárias ligadas ao mesmo responsável financeiro. Miguel observou o disco criptografado. Esta cópia pode provar que seu modelo foi manipulado. Também pode provar que Davi usou uma versão antiga. Miguel não respondeu imediatamente. Havia algo diferente em seu rosto, uma mistura de alívio e ressentimento. Encontrei outra coisa no terminal, disse. Retirou uma fotografia antiga de dentro da pasta. Nela, Cecília Valença aparecia ao lado de um grupo de pequenos transportadores. Um deles era o pai de Miguel. No verso, havia uma anotação escrita à mão. Pagamentos suspensos por ordem da diretoria. Proteger fornecedores antes da reestruturação. Helena leu 2 vezes. Minha mãe conhecia seu pai. Miguel fechou a mão. Ela tentou impedir a falência da empresa dele. Alguém bloqueou a ordem. Helena percebeu que a investigação já não envolvia apenas seu casamento ou sua herança. O mesmo mecanismo que apagara seu trabalho talvez tivesse destruído a família de Miguel anos antes. Quem comandava a diretoria naquela época? Perguntou. Miguel respondeu que os registros estavam incompletos, mas alguns nomes ainda permaneciam no conselho atual. Antes que pudessem continuar, o telefone de Helena recebeu uma mensagem de número desconhecido. Havia apenas uma fotografia do disco criptografado sobre a mesa, tirada do lado de fora da janela do apartamento, seguida por uma frase: se apresentar essa cópia, todos saberão o que Cecília realmente fez. Helena caminhou até a cortina e a fechou. Augusto chamou a segurança, enquanto Miguel analisava a imagem. A pessoa que enviou isso sabe onde você está e sabe o que encontramos. Helena olhou para a fotografia da mãe, depois para os arquivos que poderiam limpar seu nome. Durante anos, escondera a verdade para evitar que o passado definisse seu futuro. Agora alguém estava usando esse mesmo passado para obrigá-la a permanecer calada. Ela guardou o disco dentro da pasta azul. Desta vez, não vou desaparecer. Miguel sustentou o olhar dela, ainda ferido, mas já incapaz de negar a coragem que via. Então precisamos descobrir quem tem mais medo da sua voz do que da sua herança. Helena chegou ao terminal leste antes do amanhecer, não como herdeira, mas com o mesmo crachá provisório usado pelos consultores externos. Miguel havia conseguido autorização limitada para que ela conversasse com operadores e técnicos, desde que não acessasse o servidor central. O conselho acreditava que aquela restrição a manteria longe das provas. Na prática, obrigou os dois a procurar a verdade onde ela sempre estivera, nas máquinas, nos turnos e nas pessoas que executavam o trabalho. Helena reuniu 8 funcionários numa sala de manutenção e colocou sobre a mesa os registros impressos da noite da falha. Não quero respostas preparadas pela diretoria, explicou. Quero saber o que vocês viram. Um operador chamado Jonas revelou que os alertas haviam aparecido corretamente nos painéis locais, mas desapareceram do sistema enviado à sede. Uma engenheira confirmou que recebera ordem para reiniciar os sensores usando um perfil de prestadora terceirizada. Quem deu a ordem? Perguntou Miguel.
Ela hesitou antes de responder. Veio por mensagem do escritório de projetos. O nome no arquivo era Barreto. Helena fechou os olhos por um instante. A assinatura de Davi surgia novamente, mas o medo dele no estacionamento continuava parecendo verdadeiro. Alguém usava sua empresa como ponte e talvez também como escudo. Durante horas, Helena comparou relatórios locais, notas de turno e cópias de manutenção. Cada diferença apontava para o mesmo padrão. Os dados originais eram coletados corretamente e modificados apenas quando passavam por um módulo instalado pela empresa intermediária. Miguel encontrou a autorização de instalação assinada digitalmente pela Barreto Logística. Isso basta para responsabilizar Davi, disse. Helena balançou a cabeça. Basta para responsabilizar a empresa dele. Ainda não prova quem executou a alteração. Miguel a observou. Você ainda está tentando protegê-lo? Não. Estou tentando evitar que o conselho escolha um culpado fácil e pare de procurar. A resposta o fez baixar os olhos. Ele reconheceu naquele cuidado uma disciplina que antes confundira com hesitação. Helena abriu a versão de teste do modelo e mostrou uma sequência de números escondida no rodapé dos arquivos. Cada cópia gerada pelo sistema recebia uma marca própria. Quando alguém alterava uma camada, o marcador registrava a origem e a data. Miguel aproximou-se. Por que a versão apresentada por Davi ainda contém isso? Porque ele copiou o arquivo sem entender tudo o que havia dentro. Ela inseriu o código extraído do painel da cerimônia. O resultado apontou para um computador doméstico usado 3 anos antes, o antigo computador de Helena. Miguel pediu à equipe jurídica uma autorização emergencial para preservar os equipamentos da Barreto Logística. Enquanto aguardavam, entregou a Helena a fotografia de Cecília com os pequenos transportadores. Consegui localizar um dos homens que aparece ao lado do meu pai, disse. Ele ainda trabalha no porto. Encontraram Antônio Nunes perto de um armazém antigo. O homem reconheceu Cecília imediatamente, mas recusou-se a falar diante dos seguranças do grupo. Helena dispensou todos, inclusive Augusto, que acompanhava a investigação à distância. Antônio contou que Cecília descobrira um esquema de retenção de pagamentos usado para forçar pequenas transportadoras a vender seus contratos a empresas ligadas a diretores do grupo. Ela tentou suspender a prática e preparou uma lista de fornecedores que deveriam ser protegidos. Antes que a ordem fosse executada, os documentos desapareceram e Cecília foi afastada das decisões por suposta instabilidade emocional. Foi assim que destruíram meu pai, murmurou Miguel. Antônio assentiu. E foi assim que tentaram destruir sua mãe, disse a Helena. A ameaça recebida no apartamento ganhava novo sentido. Quem enviara a mensagem não temia apenas a auditoria atual. Temia que o mesmo método de manipulação fosse ligado a um esquema antigo ainda protegido por pessoas poderosas. Na sede, Arthur convocou uma reunião extraordinária para votar o afastamento definitivo de Helena. Antes do início, Lívia apareceu acompanhada por advogados e ofereceu ao conselho um acordo de cooperação. Apresentou documentos que apontavam Davi como responsável exclusivo pelas alterações de dados e declarou que o Grupo Sampaio também fora enganado. A estratégia era clara: sacrificar Davi para preservar a fusão e apagar qualquer ligação da família dela com as prestadoras intermediárias. Davi chegou poucos minutos depois, pálido e furioso. Você prometeu que os contratos estavam protegidos, disse a Lívia diante de todos. Ela manteve a voz controlada. Eu prometi proteger o que fosse legítimo. Davi riu, sem humor. Você usou minhas credenciais. Sua empresa assinou. Helena observava os dois quando percebeu que Lívia evitava olhar para a pasta azul. Você sabia da camada de rastreamento, afirmou. Lívia respondeu que não entendia de sistemas. Helena colocou sobre a mesa uma cópia da mensagem enviada após a cerimônia, na qual Lívia perguntava aos advogados como remover referências técnicas antes do amanhecer. Entende o suficiente para saber que havia marcas. O rosto de Lívia perdeu a cor. Miguel então apresentou os registros que ligavam 2 prestadoras à holding controlada pelo irmão dela. Arthur tentou encerrar a discussão, alegando que as provas haviam sido obtidas por uma pessoa suspensa. Helena não elevou a voz. Eu não acessei o servidor central. Trabalhei com cópias locais fornecidas pelos operadores e com arquivos de minha autoria. Miguel confirmou cada etapa e assumiu responsabilidade pelos procedimentos. Quando Arthur insistiu que o conflito de interesse permanecia, Helena conectou o disco criptografado ao projetor.
Na tela surgiu a linha completa de criação do modelo, datas, versões e alterações. A cópia usada pela Barreto Logística fora retirada do computador de Helena após o divórcio e aberta por um usuário vinculado ao escritório de Davi. Dias depois, o arquivo fora transferido para uma consultoria contratada pelo Grupo Sampaio. Ali, as camadas de segurança haviam sido desativadas, mas o marcador original permanecera escondido. Eles não roubaram apenas uma ideia, explicou Helena. Transformaram um sistema criado para impedir fraudes numa ferramenta para ocultá-las. Davi encarou o histórico e baixou a cabeça. Eu encontrei o arquivo, admitiu. Sabia que era dela. Usei porque acreditava que tudo produzido durante o casamento também me pertencia. Helena perguntou se ele o entregara a Lívia. Davi demorou a responder. Entreguei. Ela disse que precisava avaliar a tecnologia antes da parceria. Lívia abandonou qualquer aparência de gentileza. Você fala como se eu tivesse criado a crise sozinha, disse a Davi. Foi você quem passou anos apagando o trabalho dela. Eu apenas descobri como usar a fraqueza que você construiu. Em seguida, voltou-se para Helena. Você teve tudo desde o nascimento e ainda escolheu se esconder. Sabe quantos anos levei para entrar em salas como esta? Quantas vezes meu pai me disse que, se eu não salvasse o grupo, centenas de famílias perderiam o emprego. Helena percebeu que aquela era a verdade emocional de Lívia, mas não uma justificativa. Você não salvou ninguém, respondeu. Criou empresas vazias, desviou contratos e provocou uma falha para parecer indispensável. Lívia apertou os punhos. Eu fiz o que esta família sempre fez. Augusto se levantou, ofendido, mas Helena o impediu. Talvez tenha razão sobre uma coisa. Este grupo já destruiu pessoas para proteger poder. Minha mãe tentou impedir isso. Eu não vou usar o passado como desculpa para repetir o mesmo método. Miguel colocou sobre a mesa os registros de seu pai e a ordem escrita por Cecília. Alguns conselheiros reconheceram os nomes. Arthur tentou alegar que documentos antigos não tinham relação com a votação atual, porém o medo em sua voz revelou que a conexão existia. Foi então que Augusto abriu a pasta lacrada do Fundo Cecília Valença. O conselho esperava que ele utilizasse a herança para salvar Helena, mas o conteúdo produziu o efeito oposto. Eu não ativei os direitos de Helena nesta cerimônia, declarou. Eles foram ativados há 4 meses. Arthur se levantou. Sem aprovação do conselho, a participação pertencia a Cecília. As condições foram definidas por ela. Augusto explicou que o fundo exigia 3 provas: capacidade técnica, independência financeira e uma decisão concreta em que Helena priorizasse a segurança dos trabalhadores acima da valorização imediata das ações. A última condição fora cumprida quando ela recomendara suspender contratos lucrativos após identificar risco no corredor leste, mesmo sabendo que a medida poderia reduzir o valor da própria herança. Helena ficou imóvel. Você já sabia que eu havia cumprido tudo? Augusto assentiu. Por isso pedi que aceitasse o anúncio. Eu não lhe dei poder naquela noite. Apenas revelei o poder que você já havia conquistado. O silêncio que tomou a sala não era de surpresa, mas de derrota para todos que insistiam em tratá-la como criação do padrinho. Helena olhou para Augusto com emoção contida. Ainda assim, deveria ter me contado. Sim, respondeu ele. Eu errei. Arthur tentou acelerar a votação antes que a notícia se espalhasse, mas Helena agora possuía o bloco decisivo de direitos herdados de Cecília. Todos esperavam que ela se nomeasse presidente ou afastasse imediatamente os opositores. Em vez disso, propôs suspender a fusão com o Grupo Sampaio, congelar os contratos intermediários e criar uma comissão externa com representação dos trabalhadores, fornecedores e acionistas minoritários. E o cargo de presidente, perguntou Beatriz, permanece em aberto até que a investigação termine. Arthur soltou uma risada tensa. Você tem votos para assumir hoje, Helena respondeu. Ter poder para fazer algo não significa que seja correto fazê-lo. Em seguida, votou pela abertura de uma investigação independente sobre os esquemas atuais e os pagamentos retidos na época de Cecília. A proposta foi aprovada. Miguel observou a mulher que antes julgara protegida por privilégios escolher limitar o próprio poder no momento em que poderia usá-lo sem resistência. Quando a reunião terminou, ele a encontrou sozinha no corredor. Eu estava errado sobre você. Helena não facilitou sua absolvição. Você estava certo sobre algumas coisas. Eu escondi demais. Miguel assentiu. E eu transformei minha dor em certeza sobre pessoas que não conhecia.
Davi esperava no mesmo estacionamento onde a acusara de tê-lo testado. Desta vez, não tentou bloquear a porta nem oferecer explicações convenientes. Entregou a Helena uma declaração assinada reconhecendo que ela criara o modelo e autorizando a preservação de todos os computadores da empresa. Não fiz isso por coragem, confessou. Fiz porque Lívia pretendia colocar tudo no meu nome. Helena recebeu o documento sem gratidão. Ainda assim, é verdade. Davi respirou com dificuldade. Eu sabia que você era mais inteligente do que eu. Talvez tenha sido esse o problema. Eu precisava acreditar que seu silêncio provava incapacidade, porque admitir o contrário significava reconhecer que meu sucesso não era apenas meu. Helena sentiu a dor antiga, mas ela já não controlava suas escolhas. Você não perdeu nosso casamento porque eu era uma Valença. Perdeu porque só conseguia me amar enquanto acreditava estar acima de mim. Davi baixou os olhos. Não houve pedido de reconciliação. Nenhuma promessa seria suficiente. Quando Helena saiu, Miguel a aguardava junto ao elevador, sem tentar acompanhar, lá até que ela mesma assentisse. Pela primeira vez, o gesto de alguém respeitar seu espaço não pareceu abandono. Pareceu confiança começando a nascer. 3 semanas depois da votação, o salão principal do Grupo Valença Atlântico já não tinha câmeras esperando por uma nova humilhação. Havia auditores, representantes dos trabalhadores, fornecedores antigos e acionistas minoritários, e acionistas minoritários, reunidos para ouvir o primeiro relatório da comissão externa. Helena entrou sem assessores e sem usar a porta reservada à presidência. Escolhera um terno claro, simples o bastante para não parecer uma armadura, e carregava a mesma pasta azul que segurara na noite em que Davi tentou diminuí-la. Miguel a esperava junto à mesa central. Entre eles existia uma proximidade cuidadosa, construída em pequenos gestos e não em promessas. O relatório confirma o desvio por meio de 4 empresas intermediárias, informou ele. Também recuperamos parte dos pagamentos retidos na época de Cecília. Helena respirou devagar. O nome da mãe já não surgia apenas ligado a uma fotografia ou a uma herança. Surgia associado a decisões concretas, tentativas de proteção e uma coragem que fora transformada em instabilidade por homens interessados em silenciá-la. E as famílias prejudicadas? Perguntou. A comissão recomenda a indenização e reabertura dos contratos quando houver condições. Helena assentiu. Então começamos por isso, antes de qualquer anúncio sobre cargos. A investigação concluiu que Lívia havia coordenado a rede de prestadoras por meio da holding familiar, pressionando funcionários a alterar registros e utilizando as credenciais de empresas parceiras para esconder a origem das ordens. O conselho afastou todos os executivos envolvidos e encaminhou os documentos às autoridades competentes, sem transformar o processo num espetáculo de vingança. O Grupo Sampaio perdeu a possibilidade de fusão e entrou num programa de reestruturação supervisionada. Lívia pediu uma conversa privada antes de deixar a sede. Quando entrou na sala, já não usava o sorriso condescendente da noite da cerimônia. Você poderia destruir meu nome em uma coletiva, disse. Helena permaneceu de pé diante da janela. E isso mudaria o que você fez? Lívia desviou os olhos. Meu pai dizia que eu era a única capaz de salvar a empresa. Se eu fracassasse, todos fracassariam comigo. Você transformou medo em permissão para ferir pessoas. Lívia apertou os lábios. Você nunca entenderia. Sempre existiu uma rede para segurá-la. Helena se voltou. Minha mãe morreu acreditando que havia falhado. Meu padrinho decidiu por mim. Meu marido usou meu trabalho. Ter uma rede não significa nunca cair. Significa ter a responsabilidade de não empurrar os outros. Lívia não pediu perdão. Talvez ainda não soubesse como. Admitiu, porém, que havia escolhido Davi porque enxergara nele uma combinação útil de ambição e ressentimento. Ele desejava provar que era superior à mulher que o ajudara, e ela precisava de alguém disposto a apresentar como próprias ideias que não compreendia inteiramente. Eu sabia que ele não a amava da forma que dizia, confessou. Um homem que ama não precisa tornar a mulher menor para permanecer ao lado dela. A frase atingiu Helena com a crueldade de uma verdade tardia. Ainda assim, ela não permitiu que Lívia transformasse lucidez em absolvição. Você reconheceu a ferida e decidiu aprofundar. Lá, Helena informou que não interferiria na investigação, nem usaria a comunicação do grupo para alimentar ataques pessoais. Em troca, exigia que Lívia entregasse todos os documentos relacionados às empresas intermediárias e aos antigos diretores. Isso não é misericórdia, esclareceu. É responsabilidade.
Lívia assinou o acordo de cooperação. Quando saiu, não parecia derrotada por Helena, mas pelo fato de finalmente ter de encarar escolhas que durante anos chamara de sacrifícios necessários. Davi demorou mais para aceitar as consequências. A Barreto Logística perdeu contratos, passou por auditoria e foi obrigada a reconhecer Helena como autora dos modelos utilizados em suas operações. Numa reunião mediada por advogados, ele assinou a transferência dos direitos intelectuais e autorizou a correção pública dos registros. Depois que todos saíram, permaneceu sentado do outro lado da mesa. Eu queria que você soubesse que vou deixar a direção da empresa, disse. Helena guardou os documentos. Isso não apaga o que aconteceu. Eu sei. Davi segurou as próprias mãos para evitar que tremessem. Durante anos, pensei que amar fosse oferecer uma vida melhor. Quando percebi que você não precisava de mim para existir, senti como se tudo o que eu tinha construído perdesse valor. Helena o observou sem raiva. A ausência de ódio não significava que o vínculo pudesse ser restaurado. Você não queria uma parceira. Queria uma testemunha permanente da sua grandeza. Ele assentiu, os olhos úmidos. Eu amei você, mas amei ainda mais a versão de mim que existia quando você ficava em silêncio. Helena respirou fundo. Eu aceito que esteja dizendo a verdade agora, mas não volto para o lugar onde precisei desaparecer para ser amada. Davi perguntou se algum dia ela poderia perdoá-lo. Helena não ofereceu uma resposta confortável. Perdão não é esquecer nem devolver acesso à minha vida. Talvez um dia eu consiga lembrar sem sentir que perdi anos de mim mesma. Isso será sobre minha cura, não sobre aliviar sua culpa. Ele aceitou a frase como a primeira consequência que não podia negociar. Antes de sair, deixou sobre a mesa uma caixa pequena. Dentro havia cadernos antigos de Helena, guardados no apartamento após o divórcio. Entre cálculos, mapas e ideias, ela encontrou uma anotação feita na primeira semana de casamento. Construir juntos sem que nenhum dos dois precise diminuir. Helena fechou o caderno com cuidado. A frase não provava que tudo fora mentira. Provava que ambos haviam começado acreditando em algo que não souberam proteger. Davi saíra de sua vida como um homem que finalmente enxergava o dano causado, mas enxergar não lhe devolvia o direito de permanecer. Helena levou os cadernos para casa e, naquela noite, guardou-os numa estante em vez de escondê-los numa caixa. O passado não precisava mais ser destruído para deixar de governá-la. Augusto anunciou sua retirada das funções executivas numa assembleia sem celebração luxuosa. Diante do conselho, reconheceu que proteger Helena sem incluir, lá nas decisões, repetira parte da violência que Cecília sofrera. Eu confundi cuidado com controle, declarou. Helena ouviu sem interromper. Depois, aceitou assumir a liderança do grupo, mas apenas sob um novo estatuto. Criou limites para a concentração de votos, estabeleceu mandatos para diretores e reservou assentos permanentes aos representantes dos trabalhadores e fornecedores. Arthur Mendonça foi afastado após a investigação confirmar sua participação nos esquemas antigos e atuais. Beatriz permaneceu no conselho, tornando-se uma das primeiras a apoiar a reforma. Quando perguntaram por que Helena não assumia simplesmente todo o poder que herdara, ela respondeu: porque minha mãe não lutou para trocar um grupo fechado por outro. Poder sem fiscalização apenas muda o nome de quem pode cometer o mesmo erro. Augusto sorriu com orgulho, mas não tentou reivindicar mérito. Ao final da assembleia, entregou a ela a antiga caneta de Cecília. Sua mãe assinou com isto a primeira ordem para proteger os fornecedores. Helena segurou o objeto emocionada. Eu não quero viver tentando ser ela. Nem deveria, respondeu Augusto. Ela queria que você fosse livre para ser diferente. Miguel recusou o cargo de presidente quando Helena o convidou a integrar a nova estrutura. Se eu aceitar agora, todos dirão que fiquei ao seu lado para conquistar espaço, explicou. E isso importa para você? Importa porque eu ainda preciso separar o homem que sou do menino que passou a vida tentando vencer esta família. Helena compreendeu. Miguel permaneceu como diretor de reestruturação durante a transição, submetido às mesmas avaliações criadas para os outros executivos. Entre eles, o afeto cresceu sem pressa. Havia cafés tomados tarde da noite depois das reuniões, discussões sobre decisões difíceis e silêncios que já não escondiam verdades. Numa tarde, meses depois, caminharam pelo terminal onde a falha havia sido manipulada. Os novos painéis exibiam dados em tempo real, acessíveis também aos operadores. Miguel perguntou por que ela ainda carregava a pasta azul.
Helena sorriu, para lembrar que entrei aqui sendo tratada como alguém que não pertencia. E agora, ela olhou para os trabalhadores, para os navios e para a placa onde aparecia o nome do programa Cecília Valença de Proteção Operacional. Agora sei que pertencer não significa possuir tudo, significa assumir responsabilidade pelo que fazemos quando ninguém está olhando. Miguel parou diante dela. Eu não quero ser recompensado por ter escolhido o lado certo. Helena arqueou uma sobrancelha. Ainda bem, seria uma recompensa pequena. Ele riu, mas logo ficou sério. Quero conhecê-la sem relatórios, heranças ou investigações entre nós, mesmo que demore. Helena sentiu o impulso antigo de recuar antes que alguém pudesse feri-la. Pela primeira vez, não obedeceu ao medo. Vai demorar, avisou. Eu sei, e não vou esconder o que penso para facilitar sua vida. Espero que não. Ela estendeu a mão. Miguel a segurou sem puxar, lá para mais perto. O primeiro beijo só aconteceu semanas depois, numa noite comum, sem câmeras, conselhos ou promessas grandiosas. Não marcou o fim das dificuldades, mas o começo de uma relação em que nenhum dos dois precisava diminuir para que o outro se sentisse seguro. Miguel não a salvou, e Helena não curou todas as feridas dele. Aprenderam apenas a permanecer presentes enquanto cada um fazia o próprio trabalho de mudança. Um ano depois, o Grupo Valença Atlântico apresentou seu melhor resultado operacional em uma década, não por cortes agressivos, mas pela redução de perdas, fraudes e acidentes. Os antigos fornecedores receberam reparações, e a história de Cecília foi incluída nos registros oficiais da empresa. Helena apareceu diante dos acionistas usando seu nome completo, Helena Valença Moraes, sem abandonar nenhuma das partes que a formavam. No corredor principal, o retrato da mãe continuava no mesmo lugar, mas agora havia ao lado uma placa com as palavras que Cecília escrevera numa ordem nunca executada. Nenhuma empresa merece sobreviver se precisa destruir aqueles que a mantêm de pé. Após a reunião, Helena saiu pela porta principal e encontrou Augusto e Miguel esperando do lado de fora. Não havia comitiva, jornalistas nem anúncio de bilhões. Apenas o fim de um dia de trabalho. Augusto perguntou se ela se arrependia de ter aceitado a herança. Helena olhou para o prédio, depois para a pasta azul em sua mão. Eu não aceitei apenas uma herança. Aceitei a obrigação de mudar o que ela significava. Miguel abriu a porta do carro, mas Helena riu e decidiu caminhar. Desta vez, ninguém precisava conduzi-la. Ela sabia exatamente qual caminho havia escolhido. Você realmente entrou pela porta dos funcionários? Perguntou Davi Barreto, alto o bastante para que os investidores próximos ouvissem, enquanto bloqueava a passagem de Helena com uma taça de espumante. O antigo armazém do Porto de Santos havia sido transformado num salão de vidro, aço e luz dourada para celebrar os 50 anos do Grupo Valença Atlântico, mas Helena só enxergava o sorriso calculado do homem com quem dividira 6 anos de casamento. Ao lado dele,